Em 1971, a então Alemanha Ocidental foi palco de um julgamento que causou um enorme burburinho, provocou muita discussão e dividiu o meio jurídico do país. De um lado, a liberdade artística, do outro, o direito à honra de uma pessoa. E no centro dessa batalha judicial estava o livro Mefisto, de Klaus Mann. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. E nesse vídeo vamos conversar sobre essa obra que deu o que falar, mas que hoje, pelo menos aqui no Brasil, não é muito conhecida. Mefisto foi o sexto romance do escritor alemão Klaus Mann, escrito em 1936 e publicado no mesmo ano, mas na Holanda, porque na Alemanha mesmo ele só foi publicado em 1956, e mesmo assim por um curto período de tempo, porque ele foi alvo do tal processo judicial por difamação. E para quem está achando o nome do autor familiar, sim, o Klaus Mann era o filho mais velho do Thomas Mann. O Klaus era o segundo filho do escritor, ele tinha uma irmã mais velha, a Érica, e com a qual ele foi bastante ligado por toda a vida. Com o pai, porém, essa relação não era nada boa. O Klaus dizia que o Thomas era um pai distante, frio, e quando Klaus começou a escrever, aos 18 anos, a situação tornou-se ainda pior, porque ele achava que o seu trabalho como escritor seria sempre medido pela obra do pai famoso, e que por isso ele não teria leitores imparciais. Uma outra questão que causava conflito entre os dois era a homossexualidade do Klaus, que o Thomas condenava publicamente, embora hoje se saiba que ele também tinha essa orientação sexual, mas que era mantida em segredo. O Klaus não gostava de estudar e, junto com a irmã, levou uma vida bastante errante. Os dois trabalharam em teatro juntos, viajaram bastante pela Europa, pelo mundo, até montarem uma peça satírica e na qual debochavam do nacionalsocialismo, né? O partido que estava chegando, assim, galgando com rapidez os degraus do poder na Alemanha. E com a chegada ao poder do Hitler, a família Mann saiu da Alemanha e se instalou na Suíça. Em 1935, um amigo escritor sugeriu ao Klaus que ele escrevesse um romance sobre a ascensão de um carreirista homossexual no Terceiro Reich. O Klaus ficou relutante em utilizar um personagem homossexual, mas o tema do teatro o atraiu, e em 1936 ele lançou o Mefisto. E nesse livro ele colocou o teatro como se fosse uma espécie de microcosmo da chamada República de Weimar, que foi o período imediatamente anterior à ditadura nazista, e ele tentou reproduzir nesse ambiente teatral o clima que estava no ar, né, na Alemanha nessa época, aquele clima sombrio e caótico que prenunciava a tempestade que estava se formando. E a gente precisa lembrar que nessa época o teatro tinha uma importância muito maior do que a de hoje, né? Porque não tinha internet, televisão e até mesmo cinema ainda era relativamente restrito. Então os atores de teatro eram verdadeiras celebridades. E a trama do livro começa em 1936, durante a festa de aniversário do todo-poderoso primeiro-ministro do Reich, que não é nomeado, né, mas se sabe hoje em dia que era o Goebbels, e era o protetor do Heinrich Höffgen, que era diretor do Teatro Nacional e considerado a mais célebre estrela do Terceiro Reich. E nesse iniciozinho do livro nós já vemos como ele é exaltado e reverenciado como o maior ator da Alemanha. Nessa festa também estão alguns diplomatas estrangeiros que fazem alguns comentários, né, sobre a pompa e a extravagância da festa, mas já mostram alguma preocupação com toda aquela grandeza e exaltação do poder demonstrada pelo novo governo nazista. Lembramos, né, que os nazistas chegaram ao poder em 1933, então aqui a gente ainda está num período anterior à Segunda Guerra, quando os delírios expansionistas do Hitler ainda não tinham se tornado tão evidentes. Mas os rumos que a política do país ia tomando já eram suficientes para causar apreensão nos outros países.
Daí então voltamos à década de 20 e o Hendrik Refgen, ele é ator e diretor do Teatro de Arte de Hamburgo, um teatro de província que apresenta grandes textos da dramaturgia mundial, mas que muitas vezes tem que apresentar comédias bobas e peças água com açúcar para garantir público e poder sobreviver. O Refgen é oportunista, vaidoso, é muito arrogante e ávido pela fama. Ele tem uma certa inclinação comunista, apesar de nunca ter se filiado ao partido, e tem planos de começar um teatro revolucionário, mas a ideia nunca sai do papel. Ele também é um ator extremamente dedicado, está sempre estudando, se aperfeiçoando, tomando inclusive aulas de dança, mas também tem uma relação íntima e meio sadomasoquista com a professora, que ele chama de Rainha Tebab. É uma negra, filha de pai alemão com mãe africana. Ele prefere atuar nas grandes obras clássicas, mas com toda essa dedicação à profissão, ele também se destaca nessas produções menores. E assim vai construindo uma certa reputação ali na cidade. A questão é que ele veio de uma família de classe média baixa e ele é tremendamente ambicioso, quer a todo custo fazer dinheiro, fama e glória. E o maior sofrimento do Refgen é estar preso a um teatro provinciano. Ele não quer ser o maior ator de Hamburgo, ele quer ser o maior ator da Alemanha. Mas através de contatos que ele vai fazendo e alguns relacionamentos bastante vantajosos com pessoas de prestígio e influência nas rodas culturais, incluindo aí um casamento, ele acaba recebendo um convite para trabalhar na capital. Ele deixa Hamburgo e vai se sujeitar a viver uma dura vida em Berlim, recomeçar a sua carreira com salário baixo, mas disposto a conquistar o seu lugar ao sol e fazer o que tiver que ser feito para alcançar o seu objetivo. Enfim, com o passar do tempo, o Refgen começa a ser notado, a ganhar dinheiro, compra carros, apartamento luxuoso, recebe convites do exterior e começa a ser disputado inclusive por grandes produtores de cinema para atuar em filmes. Mas enquanto a fama do Hendrik cresce dia a dia, a Alemanha mergulha no caos. Mas ele vive apenas para sua rotina de palcos, estúdios de cinema, camarins, estreias retumbantes. Está completamente alheio às pessoas desempregadas, aos operários perseguidos, aos camisas pardas promovendo atos de vandalismo, aos discursos de violência e destruição do partido nazista. Para ele, o Hitler não passa de um grande fanfarrão que não deve ser levado a sério e que a ascensão dos nazistas era impossível, porque eles seriam impedidos de avançar pelos demais partidos políticos. Porém, enquanto ele está na Espanha fazendo um filme, ele leva um susto quando sabe que o Hitler se tornou chanceler. E agora? Supondo que esse cara se mantivesse no poder, será que ele estaria correndo algum risco? No primeiro momento ele pensa em não voltar, da mesma forma que muitos outros alemães estavam fazendo, inclusive a família da sua esposa. Mas afinal de contas, o que ele devia temer? Ele era alemão, legítimo, não era judeu, nunca pertenceu a nenhum partido político e era famoso e rico. O mais aconselhável seria demonstrar simpatia com esse novo regime, porque no entender dele, caso as coisas saíssem do controle, quem ficasse bem quietinho talvez não sofresse muito. E enquanto ele está na dúvida se retorna ou não, ele fica sabendo que foi recomendado por uma amiga a Lotte Lindenthal, amante do todo-poderoso primeiro-ministro do Reich, que é um entusiasta do teatro e que tem o desejo de resgatar a pureza da cultura alemã, que ele considera que foi contaminada pelo comunismo russo e pela superficialidade francesa. E nenhuma obra representa mais a grandiosidade e o espírito do teatro alemão do que o Fausto do Goethe. E é justamente no papel de Mefistófeles, em uma montagem de Fausto, que o Hendrik conquista a admiração do primeiro-ministro
que pede a ele que compareça ao seu camarote. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. E assim, num sinal de total obediência, e com o teatro cheio, né, diante de toda a alta sociedade alemã, é selado um pacto entre o ator e os nazistas. E naquele momento ele cai em si e pensa: agora eu me sujei. Na minha mão surgiu uma mancha que eu não conseguirei limpar nunca mais. Eu acabo de me vender. Estou manchado para sempre. E a partir desse momento, o Hendrik segue uma ascensão meteórica, que eu não irei detalhar aqui, mas ele deixa de ser apreciado por suas qualidades artísticas e passa a ser respeitado porque é amigo do regime. Até que em seu caminho surgirão várias pessoas conhecidas e histórias comprometedoras, inclusive o seu passado como simpatizante do comunismo e amante de uma negra. Duas situações imperdoáveis para um verdadeiro alemão. E ele, apesar da fama e fortuna, vai passar a viver nessa corda bamba, entre utilizar o seu prestígio para auxiliar alguns de seus amigos que estão sendo perseguidos, ou manter-se nos holofotes e vivo, compactuando com as atrocidades do regime. Isso tudo que eu falei, mesmo parecendo que eu contei demais, é apenas uma pincelada nos acontecimentos do livro. Com o crescimento do Partido Nazista, ainda no final da década de 20, vários intelectuais de língua alemã começaram a sair do país. Entre eles o Thomas Mann, o Stefan Zweig e o Robert Musil, entre os mais conhecidos. E o Klaus Mann tornou-se uma espécie de porta-voz dessa comunidade de escritores no exílio, atacando abertamente o regime nazista em suas obras. Por isso, claro, teve sua cidadania alemã retirada, suas obras queimadas em praça pública e tornou-se um perseguido político. E é claro que, nessa situação, o Mefisto não pôde ser publicado no país. A questão é que, embora o Klaus Mann negasse, os personagens desse livro são retratos de pessoas e situações verdadeiras. Além dos figurões nazistas, que aparecem no livro com outros nomes, vários dramaturgos, diretores, atores de teatro, além dos próprios parentes do autor, como o pai, o Thomas Mann, e a sua irmã Erika, que são retratados aqui como sogro e esposa do Hendrik, além do próprio Klaus Mann, no papel do Sebastian, que é o amigo inseparável da esposa do Hendrik. Mas o problema maior foi com o personagem principal, porque ele foi visivelmente inspirado no ex-cunhado do Klaus Mann, primeiro marido da Erika, o ator Gustav Gründgens, que seguiu uma trajetória bastante parecida com a do personagem do livro. Assim, mesmo anos depois, em 1949, o Klaus ainda estava tentando publicar o seu livro na Alemanha. Mas o seu editor, mesmo tendo prometido que o faria, acabou negando, alegando que o Gustav Gründgens ainda estava vivo, ainda tinha muito prestígio e a publicação do livro poderia gerar problemas para ele. Em 1945, com o fim da guerra, o Klaus Mann foi a Munique, sua cidade natal, e encontrou tudo destruído, inclusive a casa da família. Ele conheceu também o campo de concentração de Dachau, e lá ele pôde constatar pessoalmente, né, uma parte do genocídio planejado e executado pelos nazistas. Ele já era vítima de problemas psicológicos e com isso foi ficando cada vez mais tomado pela descrença na humanidade e na possibilidade de um mundo melhor. E essa negativa do editor em publicar essa obra, mesmo tanto tempo depois, por medo de uma represália do autor, só veio constatar isso. E acabou por contribuir para o suicídio do autor, alguns dias depois, por excesso de soníferos, com apenas 42 anos de idade. Pouco tempo depois, com a divisão da Alemanha, o governo da Alemanha Oriental viu com bons olhos a publicação do livro,
por conta da orientação comunista do personagem. Mas na Alemanha Ocidental, o filho do Grundgens pediu a proibição da publicação, alegando que ela denegria a imagem do pai. Só então, em 1971, a Suprema Corte reviu o processo, que acabou se tornando um marco na história jurídica do país, porque terminou em um impasse, com os juízes entendendo o direito tanto da liberdade criativa do autor, quanto da dignidade pessoal do Grundgens. E o livro permaneceu sem publicação. Mas nos outros países a obra continuou sendo publicada. No final da década de 70, uma dramaturga francesa escreveu uma peça baseada nele, que foi encenada inclusive na Alemanha e teve bastante sucesso, o que criou uma demanda pela publicação do livro. Em 1981, então, uma editora arriscou a publicação e, apesar da sentença judicial ainda estar em vigor, como todos os envolvidos já estavam mortos, não houve contestação, a justiça fez vista grossa e o livro tornou-se um enorme sucesso de vendas na Alemanha. Tanto que no mesmo ano foi levado às telas do cinema, numa produção húngara, mas com atores alemães, que também foi um enorme sucesso em todo o mundo, inclusive vencendo o Oscar de filme estrangeiro. E nessa adaptação, em que o papel título é interpretado de forma magistral pelo Klaus Maria Brandauer, talvez as sutilezas dessa relação entre o personagem e o regime nazista tenham sido ainda mais evidentes do que no livro. Provavelmente por conta da Hungria e outros países estarem vivendo, nessa época, também uma situação parecida, né? Eram ditaduras a mando de Moscou. Enfim, é um filme estupendo, que eu revi agora após a leitura e recomendo fortemente. Mas voltando ao livro, o Klaus Mann nos deixou aqui uma obra excelente, muitíssimo bem escrita, com um estilo mais rápido, né? Sem muitas descrições, várias coisas acontecendo num curto período de tempo. Bem diferente do estilo lento e mais filosófico do pai. É uma escrita bem direta, que prende, com um sarcasmo que seria até divertido se nós já não soubéssemos no que tudo aquilo iria descambar. Hoje é fácil para nós sentir aversão, porque a gente sabe o resultado daquela sanha desenfreada. Mas muitas vezes nós não atentamos para os comportamentos que possibilitam o surgimento desse tipo de atrocidades, né? É um livro que mostra muito bem o comportamento de pessoas que em qualquer época, local ou regime político querem se dar bem através da adulação e da proximidade de quem está no poder. É uma crítica assim, bem direta, né, a todas as pessoas que se vendem em troca de dinheiro e fama e que se consideram neutros, né, apesar dos patrocínios e favores que recebem dos poderosos. Muitas vezes pavimentando o seu caminho para o sucesso em cima do sofrimento alheio. E o personagem vender sua alma ao diabo justamente através da sua interpretação do Mefistófeles não deixa de ser bastante irônico. E o Hefgen, que a todo momento aqui no livro se pergunta se será que eu sou um canalha, mas ao mesmo tempo se justifica alegando que ele é apenas um ator. E com isso ele nos faz pensar também nas nossas próprias atitudes, muitas vezes assistindo a genocídios ou crimes hediondos ocorridos em várias partes do mundo, ou mesmo nas proximidades, mas no conforto e na segurança da nossa casa. Felizes porque não somos as vítimas dessas atrocidades, muitas vezes nos compadecendo do sofrimento e da dor, né, dos outros, mas ao mesmo tempo nos eximindo de toda e qualquer responsabilidade, porque nós só temos olhos para as nossas próprias necessidades. Nós temos também uma tendência muito grande a generalizar tudo. E esse livro nos mostra que nem todos os alemães compactuavam com o que estava acontecendo, mesmo que não pudessem fazer muito a respeito. O Klaus Mann foi um autor que deixou poucas obras, eu acho que a maioria nem foi publicada por aqui. Eu tenho apenas esse outro, Sinfonia Patética,
sobre a vida do compositor Tchaikovsky, que também parece ser bem interessante, mas que eu ainda não li. E eu fiquei também muito empolgado em fazer a leitura do Fausto, do Goethe, que eu também tenho há um tempinho, mas que ainda não criei coragem para encarar. Em resumo, essa é uma obra excelente, que nos dá muito o que pensar e que eu recomendo bastante. Essa minha edição é do Círculo do Livro, da década de 80, mas a edição mais recente no Brasil é de 2000, pela Estação Liberdade. Infelizmente, ambas estão fora de catálogo, mas não são difíceis de encontrar em sebos ou na estante virtual. E para quem não conseguiu o livro, tente ao menos assistir o filme, porque é uma adaptação bastante fiel e é realmente muito bom. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.